Os centríolos. Centríolos que são organelas não membranosas, assim como os ribossomos, não apresentam constituição lipoproteica. Como você pode ver, os centríolos não têm aquela membrana, é formada apenas por fibras, por microtúbulos, formado da proteína tubulina. Sua ocorrência, células eucariotas, as células animais e alguns vegetais. É certo que os vegetais superiores não apresentam centríolos. Quem são os vegetais superiores? Angiospermas e gimnospermas. Esses aqui não apresentam centríolos. Quem mais não apresenta? Os fungos. Fungos também não têm centríolos. Então, xizinho nos fungos, gimnospermas e angiospermas. Os vegetais inferiores, como as briófitas, pteridófitas, muitos apresentam sim centríolos. Cada célula possui um par de centríolo, que estão dispostos perpendicularmente. Professor, o que é essa palavra? Perpendicularmente. Formam um ângulo de 90 graus. São dois, normalmente você vai encontrar dois em cada célula, e formam um ângulo de 90 graus. Estão perpendicularmente um ao outro. Constituição: microtúbulos proteicos sem membrana lipoproteica, já falamos disso. E qual que é a forma, qual que é a estrutura desses centríolos? São 9 trincas de microtúbulos, unidas por proteínas adesivas. Então, existem proteínas adesivas que estão ligando esses microtúbulos. E perceba, são 9 trincas. O que é 9 trincas? 9 vezes, eles estão 3 em 3. 9 vezes 3, o total de 27 microtúbulos. Você quer fazer a conta? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. São 27 microtúbulos. Funções dos centríolos: formam cílios e flagelos. Vamos ver no slide subsequente. Participam da divisão celular. Vamos falar disso aqui na divisão celular, porque eles formam as fibras do fuso e também eles organizam o citoesqueleto celular. São as funções do centríolo. Não vamos esquecer da capacidade de autoduplicação do centríolo. Acredita-se que eles têm proteínas nucleares aqui, né? Então eles têm a capacidade também de se autoduplicar. Lembra que para a célula se dividir, ela vai precisar duplicar o centríolo. Cílios e flagelos são estruturas oriundas do centríolo. Centríolo que forma os cílios e os flagelos. Vamos ver algumas funções aí dos cílios e flagelos. Locomoção celular. Você lembra já do espermatozoide com seu flagelo, já acabamos de estudar ele. Graças ao flagelo ele consegue se locomover, né, no meio líquido para chegar a garantir a fecundação, assim como vários outros gametas masculinos e também gametas femininos conseguem se locomover graças aí aos cílios e flagelos. Criar correntes de água. O batimento ciliar provoca correntes de água e com isso arrasta partículas, auxiliando aí a digestão. Muitos protozoários têm isso, poríferos, moluscos, possuem células ciliadas. Varrer o muco das vias respiratórias. A traqueia, estamos falando da traqueia. A traqueia é revestida por células pseudoestratificadas, ciliadas, produtoras de muco. Então essas células produzem o muco. Então o muco vai aderindo com partículas, né, com poeira, com partículas nocivas, que seriam nocivas aos nossos alvéolos pulmonares. Então o batimento ciliar vai arrastando esse muco. Aí dá aquele reflexo da tosse, né? O catarro, forma um catarro e você acaba eliminando esse muco. Quem ajuda a fazer varrer esse muco são os cílios, os batimentos ciliares. Vamos fazer aqui uma comparação de cílios e flagelos. Tamanho: os cílios são pequenos, flagelos são grandes. O número: cílios são bem numerosos, geralmente únicos, flagelos normalmente único, lembra do espermatozoide. Movimento vibrátil, e o movimento dos flagelos é um movimento ondulante. Movimento ondulante. Vou tentar desenhar aqui um movimento ondulante e no caso aqui um movimento vibrátil. Eu vou desenhar uma célula aqui para você entender como que os centríolos originam o cílio ou o flagelo. Então tá aqui uma célula. Os centríolos eles se deslocam
para a periferia da célula, próximo à membrana plasmática. Então ele vem aqui próximo à membrana plasmática. E aqui ele começa a formar os cílios e flagelos como? Pelo alongamento de microtúbulos. Centríolo não é formado de microtúbulos? Sim. Então esse microtúbulo ele começa a se alongar. E isso pode dar origem ao cílio ou flagelo. Quando ele se alonga, ele também empurra a membrana plasmática. Então, a membrana vai acompanhar esse crescimento, tá? Esse alongamento do microtúbulo. Isso pode dar origem a um cílio ou flagelo. Claro, tá horrível esse desenho, mas você entendeu, não é? Principalmente a passagem do centríolo para a periferia da célula, onde os prolongamentos dos microtúbulos se alongam, a membrana plasmática acompanha e isso dá origem aos cílios ou flagelo. A estrutura do cílio e flagelo é muito semelhante ao do centríolo, mas existe uma diferença. Vamos ver essa diferença. Tudo começa nessa região aqui, o corpo basal. Corpo basal. Isso aqui tem um outro nome também. Cinetossomo. Cinetossomo. É aqui que o centríolo, essa região aqui, que o centríolo começa então a produzir o cílio e flagelo. Se eu pegar o início da formação do cílio ou flagelo, essa porção inicial aqui, veremos que ela é idêntica à configuração do centríolo. Qual que é a configuração do centríolo? É essa aqui. Vamos pegar então esse pedacinho, o início da formação do cílio ou flagelo, chamado corpo basal. Aqui temos então 9 trincas de microtúbulos. O corpo basal tem a configuração idêntica do centríolo, 9 trincas mais nenhum no centro, 9 mais 0. Essa é a configuração dos microtúbulos no corpo basal e também no centríolo. Só que a partir do momento que vai alongando mais os microtúbulos, temos aqui uma zona de transição e aqui já temos a configuração do cílio ou flagelo, né? Aqui já tem uma configuração diferente. Os cílios e os flagelos apresentam 9 conjuntos duplos periféricos, além de 2 microtúbulos centrais. Vamos então colocar aqui 9 duplos periféricos mais 2 centrais. Tá na dúvida, carinha? Dá um pause no vídeo e faça a conta você aí. São 9 duplos periféricos mais 2 centrais. Resumindo, corpo basal e centríolo, 9 mais 0. 9 trincas mais 0. Cílio ou flagelo, 9 duplos periféricos mais 2 centrais. Fique ligado, células procariontes, como certas bactérias, podem apresentar flagelos. Existem bactérias com flagelos. Porém, esse flagelo é totalmente diferente do flagelo da célula eucarionte, tanto na estrutura quanto na origem evolucionária, pois sabemos que a célula procarionte não apresentam centríolos. Células de bactérias não apresentam centríolos, então o flagelo não é oriundo do centríolo, tá? O flagelo vai se organizar a partir de uma proteína chamada flagelina.